Olá pessoal, saudações OnLuz, sejam bem-vindos ao Instituto OnLuz, sejam bem-vindos ao Momento Terapêutico nesta segunda semana do mês de novembro de 2024, em que eu trarei para vocês orientações a respeito da astrologia sob o enfoque cósmico, astrologia kármica com enfoque cósmico, associada também à homeopatia terapêutica integrativa e trazendo em conjunto agora também, gente, a análise comportamental, em que eu também vou elencar alguns pontinhos aqui das questões do nosso comportamento, das nossas personalidades, do nosso perfil comportamental, que influenciam e muito em todas as situações que a gente acaba vivenciando de desafios na nossa vida, certo, gente? E eu convido você para conhecer um pouquinho mais, para dar uma olhadinha no nosso site www.institutoonluz.com.br para ver as novidades que nós temos agora para o mês de novembro, certo, gente? Então a gente está alterando algumas questõezinhas aqui, né? A nossa dinâmica de trabalho, estamos trazendo mais informações também para vocês, para que todos possam assim se adequar a todas as ferramentas de trabalho, né? Nós também estamos nos adequando e possibilitando muitas coisinhas boas para todos vocês que acompanham o nosso trabalho, para que todos possam ter acesso ao autoconhecimento, autocura, expansão de consciência através das técnicas terapêuticas que nós desenvolvemos aqui no Instituto OnLuz, certo, gente? Convido você também para seguir o nosso perfil no Instagram, para que você possa acompanhar também todas as nossas publicações e fique atento a todas as informações que a gente coloca aqui, gente, para você não perder nada, tá? Tanto no nosso site, no Instagram, aqui no YouTube também, no Facebook, que a gente também tem a nossa página, que todas elas trazem essas informações que tantos buscam e encontram aqui as respostas, tanto através das terapias como também dos cursos do Reiki OnLuz e da genealogia sociofamiliar que nós oferecemos. Logo, logo teremos todos os cursos na nossa plataforma da Hotmart, gente, para poder levar ainda mais informação para cada um de vocês, ok? Então vamos lá, gente. Nessa semana eu vou trazer então as orientações astrológicas com a homeopatia terapêutica integrativa e também com um linkzinho, gente, da análise comportamental sobre então as energias da dependência financeira nos relacionamentos. E essa orientação, gente, ela se estende, então, ela inicia no dia 9 de novembro e vai até o dia 14 de novembro. E fique atento, então, caso você esteja passando por essas questõezinhas aqui, né, gente? Essas dificuldades, esses desafios que envolvem o âmbito familiar e tornam as pessoas dependentes financeiramente nos relacionamentos. Seja ele um relacionamento familiar, pais e filhos, mas também um relacionamento afetivo, relacionamento conjugal, que muitas vezes tornam as pessoas dependentes, né? Dependentes financeiramente, ok? Em relação às energias astrológicas com enfoque da cura cósmica, essa semana nós temos então o Sol na casa 2 em Escorpião, fazendo uma quadratura com a Lua na casa 5 em Aquário. Então aqui envolve bastante essa energia dos relacionamentos pais e filhos e relacionamentos amorosos, também relacionamentos conjugais, que geram então uma energia financeira dessa dependência, né? Situações extremamente desafiadoras envolvendo recursos financeiros, certo, gente? Então, o que a gente precisa observar nessa semana em relação à energia financeira nesses relacionamentos, gente? Principalmente a relação entre pais e filhos em relação à energia monetária, tá? Outro pontinho que a gente precisa observar aqui é os relacionamentos afetivos e a questão financeira, ok? Como que está
sendo trabalhado essa energia financeira nos relacionamentos. Tem dificuldade, tem disputa, tem alguma coisa que não está certa nos relacionamentos envolvendo dinheiro, gente? Vamos prestar atenção nesses pontos. Qual a dificuldade emocional que está por trás dessa situação? Então, o que leva as pessoas a terem algum tipo de dificuldade financeira nos relacionamentos? Vamos dar uma olhadinha, gente. O que acaba acontecendo nas nossas vidas para que essa dificuldade acabe acontecendo, né? Por quê? Porque a dependência financeira, ela acaba acontecendo, né, gente, quando alguém depende, então, de uma outra pessoa, seja de um trabalho, seja de uma situação para ter dinheiro, tá? Ou seja, a vida econômica, ela gira em torno do poder econômico do outro. Então, uma pessoa, ela vai acabar não tendo o esforço necessário, não se empenhando, não se dedicando, não se esforçando para ter a sua independência financeira, a sua independência material, e ela joga para o outro, então, uma responsabilidade de uma sustentabilidade, né? Então, essa dependência financeira, ela vai fazer com que alguém trabalhe em dobro para poder dar sustentabilidade para outra pessoa, certo? E essa dependência financeira, gente, ela não é boa para ninguém, nem daquela parte, né, da pessoa que sustenta, aquela pessoa que está correndo atrás para dar a sustentabilidade, para dar as condições de vida para a pessoa, e muito menos daquela que é dependente, né, porque a pessoa, ela acaba ficando ali numa zona de conforto e não busca fazer um esforço para poder sair daquela situação. Então, ela vai permanecer nessa dependência financeira por alguns motivos, tá, gente? E muitas pessoas que estão vivendo essa realidade, elas não sabem, por exemplo, a quais meios recorrer para sair de todo esse contexto. Então, muitas vezes elas acabam buscando situações, gente, que não são muito adequadas, que não são muito positivas, para poder reverter aquela situação, e aí acaba se transformando numa bola de neve. Então, ao invés de resolver, vai piorando ainda mais a situação, principalmente porque a gente tem Sol em Escorpião, gente. Então, essa frequência de Escorpião, quando está bastante negativada nas nossas vidas, a gente tende a buscar meios escusos para poder resolver esse tipo de desafio, esse tipo de energia densa que acaba acontecendo então nos relacionamentos, tá? E a gente tem situações assim, né, gente, de pessoas que trazem informações pra gente do que elas acabam vivendo nas suas vidas, em que elas foram buscar lugares espirituais negativos para poder encerrar esse tipo de dependência, principalmente aquela pessoa que estava sustentando a situação, tá? Ela não aguentava mais esse tipo de conflito envolvendo a questão monetária, e elas buscavam então, gente, trabalhos espirituais para isso, tá? Ou então, vamos reverter a situação. A pessoa que é dependente financeira, ela também pode buscar desses meios para manter o outro ali sob o seu domínio, né? Sob o seu controle, sob a sua manipulação, fazendo com que a pessoa continue cedendo aos seus caprichos, né? Fazendo os seus caprichos para que ela continue ali sendo dependente financeira, tá? E existem dois tipos de dependência financeira, né, gente? Que são mais comuns, né? Principalmente, né, o primeiro pontinho aqui, né? Anotem aí, gente, para ver se vocês se encaixam ou não nessa situação. Existe aquela dependência financeira que é por escolha, ou seja, a pessoa, ela escolhe se tornar dependente do outro, ela quer, né, ela gosta que a outra pessoa seja responsável pelas suas finanças. Ela não gosta, digamos assim, de ter a sua independência. Ela quer que o outro justamente faça por ela aquilo que seria da responsabilidade dela fazer, né? De ter um trabalho, de ter um sustento, de fazer com que
a sua vida vá fluindo, vá se transformando, né? Mas não, ela não quer assumir essa responsabilidade. E isso pode ser, gente, tanto para filhos, né, que acabam se tornando pessoas assim bastante um termo que eu posso usar aqui, gente, preguiçosas, vamos colocar aqui, né? Os filhos que são preguiçosos, aqueles que não querem saber de estudar, não querem saber de trabalhar, não querem saber de ter responsabilidades nem com as tarefas domésticas, tá? Mas eles jogam para os pais essa responsabilidade. E aqui eu tô falando de filhos, gente, que estão na adolescência, já estão na juventude, já são adultos e tem filhos que são com idade acima de 40 anos que continuam sendo dependentes dos seus pais. Vocês sabiam que acontece isso ainda, gente? Então, esse tipo de dependência, ela é uma escolha. A pessoa, ela não quer fazer o seu esforço, não quer correr atrás do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento profissional, do seu desenvolvimento intelectual, e ele quer que os pais o sustentem o tempo inteiro. Mas também existe a situação aqui dos cônjuges, né? Que esse cônjuge, aqui a gente pode pegar muito mais a questão da mulher, né? Que ela acaba se tornando dependente financeiramente do seu esposo, por ela muitas vezes não querer estudar, não querer trabalhar, não querer ter a sua independência, e ela acaba então permitindo que o esposo faça tudo por ela, né? Por ela justamente não querer se desenvolver, não querer crescer, ficar ali naquela zona de conforto, permitindo que então o cônjuge faça tudo por ela, tá? E isso independe de classe social, tá, gente? Então, existem aquelas pessoas que têm um bom poder aquisitivo, mas tem aquelas que não têm um bom poder aquisitivo, mas que o cônjuge acaba se virando, né, em dois, muitas vezes tendo dois empregos para poder dar o sustento, então, para a família, tá? Então, essa é uma situação, gente, que a pessoa ela acaba se tornando ou se sentindo sem esperança, muitas vezes se sentindo perdida na sociedade por não saber qual é o rumo a seguir, né? Umas elas gostam daquela situação e elas vão permanecer assim, inclusive sendo dependentes do auxílio governamental, tá? Outras não, outras que não precisam desse auxílio, mas estão ali satisfeitas também com aquela situação que estão vivendo, tá? Outra situação, gente, que também é comum de acontecer, é quando as pessoas elas não escolhem ser dependentes, mas por conta de alguma doença, de alguma fatalidade que acabe acontecendo na vida dela, ela acaba perdendo o poder aquisitivo que vai acometendo o indivíduo por conta daquela situação trágica que possa ter acontecido de uma hora para outra, e ela vem a se tornar então dependente financeiramente, tá? Então esse é um ponto em que a gente também precisa observar para que a gente possa entender o contexto como um todo, né? O porquê que eu estou vivendo nessa condição financeira, nessa dependência financeira, tá, gente? Então, emocionalmente, existem algumas pessoas que são financeiramente dependentes, né? E elas vão olhar para o casamento, principalmente, tá? E achando que o amor, ele pode ser suprido com a energia material, com a energia financeira. Então, ela vai buscar viver relacionamentos que tem condição financeira, que tem condição material, para que ela possa usufruir daqueles benefícios financeiros, confundindo isso com o amor. E isso, gente, é uma crença extremamente limitante que as pessoas acabam tendo. E a gente percebe que muitas pessoas são assim, né? Às vezes, quando eu tenho um tempinho e olho, né, algumas redes sociais, existem algumas pessoas que elas falam abertamente em que a mulher ela precisa se tornar dependente do seu esposo, ela precisa se tornar submissa do seu esposo, ela tem que gerar aquela energia de que ela
é a mantenedora do lar, então ela precisa estar ali gerindo, melhor dizendo, tudo aquilo que uma casa, que um lar precisa. Então ela tem que ficar ali dentro de casa, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando dos filhos, para que o esposo então possa suprir as necessidades materiais e financeiras da casa. Então essa é uma crença, gente, que está muito retrógrada, né? Ela está muito ultrapassada, porque ambos precisam dar a sustentabilidade no relacionamento, para que a casa, para que o casamento possa fluir de uma forma mais equilibrada. Da mesma forma, os pais e filhos precisam também encontrar um equilíbrio em que todos possam contribuir financeiramente com todas as despesas da casa, independente da idade, tá, gente? Mesmo os filhos adolescentes que estão ali aprendendo, né, a como se virar na vida, eles podem ter as suas responsabilidades nos afazeres domésticos, e quando eles começam a atingir então a fase da adolescência, em que eles podem se tornar menor aprendizes, então essa é uma fase importantíssima em que esse adolescente ele vai conseguir dar valor à questão financeira, para que ele possa ir se desenvolvendo também, e lá na frente a gente ter a sua independência financeira também, tá? Então esses são situações que pais e filhos precisam conversar para poder chegar ali num acordo e todo mundo ficar muito bem resolvido nessa questão, tá, gente? Então essas questões, vamos pegar aqui um exemplo, né, de esposas que elas estão trabalhando em conjunto. Eu atendi há muito tempo atrás uma pessoa que vivia uma situação assim, gente. Eles tinham uma empresa familiar, a esposa trabalhou praticamente a vida inteira com o esposo, e ela chegou na sessão terapêutica dizendo que ela não aguentava mais viver aquela situação, né? Que ela queria mudar, que ela queria fazer diferente, que ela queria trabalhar em outra coisa, né? Mas ela se sentia ainda dependente, porque para ela era cômodo, ela trabalhava 4 horas por dia e as outras horas ela ficava em casa cuidando dela, né? Fazendo o que ela gostava, cuidando da casa, mas também fazendo atividades de lazer para ela. Então ela não ia ter, caso ela fosse trabalhar em outro lugar, em outra empresa, enfim, desenvolver uma outra atividade profissional, ela não ia ter esse tempo para poder ter os mimos dela, vamos dizer assim, né? E aí eu cheguei para ela e disse: olha, meu anjo, então se você está insatisfeita, né, com essa situação que você está vivendo, quais são as suas habilidades? O que você gosta de fazer? Né? Eu gosto de tal situação assim, assim, assim. Eu falei: que bom, e você sabe trabalhar com isso? Dela: não, eu só gosto de fazer, mas eu não sei fazer. Eu falei: então tá bom. Então, se você não sabe fazer, o que você acha então de voltar a estudar? O que você acha então de buscar um aperfeiçoamento para que você possa desenvolver essa habilidade, esse gosto que você tem, esse hobby que você tem para essa atividade, e você mais à frente então trabalhar com isso? Vamos voltar a estudar? Vamos desenvolver esses hábitos, né? Vamos fazer com que você consiga ter essa sua independência financeira então, né? Gente, foi eu falar para ela voltar a estudar, ela não apareceu mais nas sessões, né? Ou seja, existem pessoas que elas gostam de serem dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente dos seus familiares. Porque quando depende da força dela, da vontade dela, as pessoas muitas vezes elas não gostam de fazer esse esforço, não gostam de se dedicar, não gostam de correr atrás daquilo que vai torná-las independentes. Elas sempre vão esperar que o outro faça por elas, tá? Então é muito importante a gente observar o porquê que eu estou vivendo nessa situação, por que eu tenho essa condição de estar dependente financeiramente
seja do meu pai, seja da minha mãe, seja de um irmão também, que pode estar acontecendo situações assim, né, gente? Seja do cônjuge, seja de qualquer pessoa que eu tenho essa dependência. O que eu preciso observar dessas situações, o porquê que eu estou enfrentando tudo isso, tá? Para eu poder dar os passos necessários aqui e romper definitivamente então com essa situação, tá, gente? E isso também gera muito a questão do nosso perfil comportamental. Então, pessoas que têm um perfil comportamental, seja ele de conformidade ou seja ele de estabilidade, vai fazer muitas vezes com que a pessoa se torne dependente financeiramente e emocionalmente do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Então, caso esse perfil comportamental, seja o estabilidade, seja o conformidade, estejam em desequilíbrio na gente, nós vamos ter muitas dificuldades de ter esse avanço, né? De conseguir dar os passos necessários para poder viver uma vida sem depender de ninguém, tá? Então é muito importante eu saber qual é o meu perfil comportamental que está nesse momento se tornando aqui dependente financeiro, dependente material, para saber quais os meus pontos fracos ali que precisam ser equilibrados para poder alavancar a minha vida e conseguir ter a minha independência financeira, tá? Então, muitas pessoas que têm esses dois perfis aqui, elas acabam se tornando dependentes material e financeiramente, tá, gente? Mas com o passar do tempo, se a gente for descobrindo quais são os meus pontos fracos e eu vou trabalhando para desenvolver as minhas habilidades, desenvolver as minhas aptidões, gradativamente esse perfil ele pode alterar e a gente pode então fazer com que a nossa vida ande para frente, tá, gente? A gente consiga evoluir, sair daquele lugarzinho ali, daquela zona de conforto que gera muita confusão para nossa vida, tá? E a homeopatia, Margarete, ela consegue ajudar nisso, gente? Com certeza, tá? Mas inicialmente é fundamental a gente encontrar qual é o padrão emocional, qual é o padrão de comportamento que eu estou inserida nessa situação de dependência, tá? Quais os medos, quais as inseguranças, se eu tô cômoda com aquela situação, se eu tenho memória celular, ancestral, se está repetindo ali um padrão de comportamento do pai, da mãe, da tia, da avó, da bisavó e assim por diante, tá? Então, essa é uma questão de memória celular ancestral que também precisa ser observada se eu estou repetindo esse padrão de comportamento, tá? Então, é muito importante a gente se observar quais dos dois pontinhos aqui, quais dos dois modos aqui de dependência financeira eu me encaixo e poder fazer essa análise também, né? Então é muito importante a gente fazer também terapias de autoconhecimento, tá? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o porquê que eu tô vivendo isso, eu tenho que saber quais as situações que me levaram a ter essa dependência financeira, se eu estou repetindo justamente esse padrão de comportamento, para que eu possa escolher verdadeiramente sair disso, enfrentar essa situação e me desenvolver da forma que eu preciso, tá, gente? E o que acaba acontecendo, né? Na homeopatia, para a gente poder chegar no tratamento mais adequado, a gente sempre ouve a história da pessoa para ver se ela também possa ter passado por algum tipo de abuso emocional, mental, emocional, físico, tá? Porque pode ter passado, principalmente ali na infância, na adolescência, ela pode ter vivido traumas dentro da sua família, traumas, abusos de violência sexual também, gente, que podem tornar a pessoa dependente financeira e emocionalmente, tá? Porque ela vai tentar suprir aquela necessidade, aquela falta que ela teve, ou aquela agressão que ela teve, fazendo isso, né, gente? Entrando nessa questão de dependência financeira, dependência material e emocional também, buscando num companheiro, num cônjuge, principalmente as mulheres, para suprir aquela falta, aquela carência do pai que ela teve ali, né? Que foi algo
abusivo, mas que tem aquela necessidade do pai. Então ela vai buscar um relacionamento que vai dar essa sustentabilidade para ela, essa segurança material para ela, tá? Muitas vezes também a questão da baixa autoestima que a pessoa tem vai fazer com que ela se torne dependente financeiramente, tá? Se ela acredita que o amor que o pai ou a mãe, ou mesmo o cônjuge, estão demonstrando, ou se eles podem demonstrar o amor somente através da questão financeira e material, tá? Então precisa quebrar muitos paradigmas, precisa quebrar muitas concepções equivocadas que a gente foi tendo, para que a gente possa sair de tudo isso. E quando a gente vai olhando para toda a história de vida da pessoa, é nesse momento que a gente vai entrar então ali com uma fórmula específica, a gente vai iniciar um tratamento de médio e longo prazo, tá? Que para algumas pessoas pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, tudo depende da quantidade de informações que a pessoa vai trazendo, da quantidade de memórias que ela tem, de tudo aquilo que foi gerando essa dependência material, esse comportamento muitas vezes que a pessoa tem de jogar para o outro, então essa responsabilidade para a sua dependência material, e gradativamente isso vai sendo trabalhado, porque a homeopatia ela vai agir justamente naquele quadro emocional dela que está muito debilitado, muito abalado, que foi muito perturbado por muitas situações que possam ter acontecido na infância ou na adolescência, que ela viveu dessas situações mais desafiadoras no seu âmbito familiar, e dessa forma a gente promover a médio e longo prazo, de uma forma gradativa, a recuperação desse quadro emocional, desse quadro mental, desse quadro psicológico que ela tem, que está defasado, que está debilitado, para que gradativamente ela consiga se tornar dependente, ela consiga ter mais força, mais vitalidade, mais dedicação para poder buscar a sua independência material, a sua independência financeira. E quanto mais a gente for se observando nesses padrões que a gente acaba trazendo, mais a homeopatia ela vai conseguir agir para que cada uma das pessoas que vivem essa situação possa dar os passos necessários para sair dessa dependência. Certo, gente? Bem, meus queridos, caso você esteja vivendo uma situação assim, a gente sabe que não é fácil, muitas vezes a gente perceber que vive isso, né? A gente acha que acaba sendo normal, muitas vezes a mulher, né? Ou o pai, ou a mãe, ou qualquer pessoa do meio familiar querer contribuir, ajudar algumas pessoas, a dar para elas aquilo que a gente acha que seria o necessário ou torná-las dependentes. Então, o primeiro passo é a gente observar até que ponto eu estou ali sendo drenado nessa energia, ou até que ponto eu estou drenando essa energia financeira desse familiar. O primeiro passo, gente, é a autoobservação. Então, vamos nos observar, vamos nos avaliar até que ponto eu estou ali dependente de toda essa situação, para que eu possa me libertar, e a homeopatia com certeza vai ajudar a aflorar com mais intensidade essas situações para colocar um ponto final nessa dependência e todo mundo ficar de equilíbrio, né, em harmonia no ambiente familiar, curando todas essas emoções, curando todas essas faltas que a gente foi tendo ao longo da nossa vida e que precisam ser totalmente liberadas para que a nossa vida seja mais tranquila, mais pacífica e mais harmoniosa com tudo e com todos. Agradeço de coração a cada um que acompanhou o nosso momento terapêutico, e semana que vem é a Mari Mariá que vai trazer mais informações, mais orientações para ajudar cada um de vocês a encontrar o seu caminho cada vez mais na paz, na luz e no amor. Gratidão a todos, gente. Quem se ama, se cura. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.